lugar para viver e gravar, então meus próximos vídeos podem demorar um pouco para sair. Mas não se preocupe, estou totalmente empenhada e estarei em uma bela nova cozinha. Então aí está. Fique de olho no meu Instagram porque tenho certeza de que vou documentar a mudança, por mais emocionante que seja. Mas enquanto isso, este vídeo será o meu último vídeo gravado aqui. Então achei que era uma boa oportunidade para mostrar como fazer a técnica de textura de aquarela em bolos. Eu tenho tentado algumas vezes. Se você viu no meu Instagram e muitos de vocês querem saber como eu faço, então pensei em fazer um pequeno vídeo para mostrar como. Na verdade, estou enfeitando um bolo falso. Isso ocorre porque estava desesperada para compartilhar este vídeo, mas sem tempo para preparar um bolo, pensei em usar um falso. Então mencionei de onde obtenho meus bolos falsos. Acredito que é uma loja do Reino Unido que vende bolos de poliestireno. Após cobri-los com manteiga, podem ser decorados como um bolo normal, sendo um tutorial 2 em 1. Então, eu cobri este falso que é de 6 polegadas com uma camada de cobertura de manteiga e vou cobri-lo com uma segunda camada. O que eu também vou fazer é ensinar você a fazer um tipo de canto texturizado para a camada. Novamente, você pode ter visto em uma foto que eu carreguei recentemente, mas é uma borda rústica ao invés de um acabamento limpo como este basicamente. Então, sem mais delongas, vou pegar um pouco de creme de manteiga e espalhar por toda essa camada. E o que você vai notar quando e se você decorar um manequim é que eles são realmente leves. Então eles têm a tendência de se mover. E é por isso que eu meio que tenho meu dedo na placa para garantir que ele não se mova. Porque obviamente o bolo de esponja e o creme de manteiga ou ganache têm peso. E esta é, claro, a minha receita de creme de manteiga de merengue suíço. Eu acho que é realmente o melhor creme de manteiga para usar para essa técnica. A cobertura americana não faz. Eu não sei, não funciona tão bem. Você pode fazer, mas eu sinto que não é tão suave. Então, se você está decorando um bolo normal, você não precisa fazer uma camada de migalhas e depois 2 camadas. A primeira camada que fiz é quase como uma camada de migalhas, portanto esta é a segunda. Como sempre, vou apenas nivelar o topo. Agora explico uma nova maneira de decorar bolos com 2 ângulos. Existe apenas horizontal e vertical. Então, no topo é horizontal. Observe como movo pouco esta mão. Eu estou Era o efeito que procurava. Se você colocou muito creme de manteiga, pode ter subido demais. Então talvez você precise raspar e fazer todo o processo novamente. Mas eu realmente gosto desse tipo de leve onda de creme de manteiga extra ao redor do exterior. Se você está fazendo um bolo com tema de mar ou praia,
É muito bom fazer isso em azul e então parece o mar, mas eu vou pintar de dourado mais tarde. Usei isso em um bolo e amei, então decidi compartilhar. Então, eu realmente tenho aqui um creme de manteiga colorido. Mas antes de fazer qualquer coisa, isso precisa voltar para uma geladeira ou freezer muito frios para que fique completamente firme e frio, a fim de obter a técnica de textura correta basicamente. Na verdade, eu não tenho um freezer grande o suficiente para um bolo. Então eu ajusto minha geladeira para 0 graus e coloco lá por cerca de 15 e 20 minutos e fica frio o suficiente para então passar para a próxima camada. Então, se não tiver um freezer grande, faça assim que deve funcionar igual. Então vou pegar isso e colocar na geladeira por cerca de 20 minutos. Ok, em 20 minutos o creme de manteiga solidificou totalmente. Percebo isso pois ao tocar nada fica nos dedos. Consigo até tocar no topo. E ele não está se movendo nada, o que é perfeito. Tem que ser assim para conseguir a textura do creme de manteiga. Então eu tenho aqui alguns tons de rosa e também tenho um pouco de amarelo. Você pode usar qualquer cor que quiser. Isso é apenas um tutorial. Vou começar com o rosa mais escuro, na verdade não, vou começar com o rosa mais claro. Não há regra para isso, e é apenas uma questão de deixar o seu artista interior se manifestar. Mas basicamente você só precisa de uma pequena quantidade na sua espátula, provavelmente menos do que isso, e você só espalha pequenas partes no creme de manteiga. Agora você pode ver que estou indo em uma direção ascendente, você também pode fazer de lado. Direção, e o que você verá é que o creme de manteiga sai da espátula em pedaços. E é exatamente isso que você quer, porque está criando esse tipo de textura quase de pincelada de tinta, e você pode se concentrar em um lado ou IR ao redor de todo o objeto, que é o que eu vou fazer. Então, continuo colocando apenas uma pequena quantidade na minha paleta. Na faca, então você pode fazer pedaços pequenos, pedaços grandes, e como o bolo está frio, a pequena quantidade de creme de manteiga que você está aplicando vai endurecer imediatamente. E é assim que você consegue essa aparência texturizada. E uma vez que você espalhou a cor, eu passo com uma faca de paleta limpa de forma bem solta, e isso cria ainda mais textura, e você pode sentir o quão duro o creme de manteiga está ficando. Isso já está parecendo muito legal. Agora vou passar com um rosa mais escuro. Passar em algumas partes onde o rosa mais claro estava, ou talvez criar partes onde não há nada. Novamente uma pequena quantidade por vez. E eu não estou espalhando com força contra a superfície do bolo porque eu quero construir essa textura. Eu estou literalmente apenas colocando e deixando pegar em qualquer superfície que possa. Depois de fazer isso, repetirei o processo. Vou passar a espátula muito levemente, quase sem aplicar pressão, e isso meio que suaviza. Pedaços de buttercream, a textura e o efeito não serão tão visíveis. Então agora vou colocar isso de volta na geladeira porque eu não tenho um freezer. Ou, no seu caso, se você tem um freezer, então coloque de volta e faça outra camada. Então, basicamente, é brincar com o freezer. Então, é divertido fazer se estiver com pressa. Este realmente requer paciência. Então, o que você não quer fazer é colocar demais e depois estragar tudo. Então, você precisa ter paciência. Faça camadas e devolva à geladeira ou freezer. Tire novamente, coloque mais algumas camadas e é basicamente assim que você consegue o efeito texturizado. Então, de volta para a geladeira. Ok, então mais uma vez o buttercream que apliquei antes já endureceu. Agora vou usar novamente o rosa claro para criar ainda mais textura e camadas. É por isso que eu queria começar com a cor mais clara, porque gosto de passar por cima novamente. E quanto mais você trabalha com isso e pratica, pode ver como o creme de manteiga de merengue suíço reage ao frio. É meio difícil saber quando parar.
Essa é a única coisa. Mas eu realmente gosto de como o rosa está agora. Eu coloquei algumas camadas ali. E agora vou usar o amarelo, mas apenas uma pequena quantidade. Eu gosto apenas de um pouco de contraste nas cores. Sinceramente, eu provavelmente poderia manter assim. Veja o que ocorre ao adicionar pequenos toques de amarelo. Isso basicamente adiciona uma dimensão diferente. E para ser honesta, acho que isso é suficiente. Eu provavelmente poderia fazer mais 10 camadas se quisesse, mas novamente não quero me empolgar. Também gosto de como ainda se pode ver um pouco do branco, então não é muito dominante. Mas a textura ali é realmente muito boa. Então, agora para decorar o topo, você obviamente pode deixá-lo, vou dizer, rústico com branco. Mas como eu disse antes, fiz isso recentemente e realmente gostei do efeito. Vou pintar o exterior de ouro. Então o que eu tenho aqui é apenas um pouco de pó de brilho com um pouco de vodka. Se você não quiser usar vodka, também pode usar suco de limão. Basicamente, a vodka evapora e você obtém esse tipo de tinta. Mas depois, todo o líquido vai embora e você fica apenas com um efeito dourado, que é realmente bonito. É também com isso que eu pinto minhas gotas de ouro. Preciso fazer outro vídeo para o YouTube. E o que eu vou fazer é apenas pincelar suavemente o topo do creme de manteiga. Isso cria uma borda realmente bonita. E mais uma vez isso precisa estar frio porque, obviamente, se for um creme de manteiga macio, você não conseguirá pintá-lo. Então, se você estiver em um país muito quente, por exemplo, pode precisar mantê-lo no freezer por mais tempo. O dourado também acentua a forma da borda do bolo e torna mais óbvio que você optou por esse visual rústico.